Eu ouvi esses dias um vídeo onde um juiz que estava julgando a causa de uma mulher que perdeu um filho assassinado. E ela vai para prestar o depoimento e ela se refere ao assassino de forma pejorativa. E o juiz exige que ela tenha inteligência emocional. Inteligência emocional para uma mãe que perde um filho de forma tão brutal e está ali ao lado do assassino. E eu fico pensando quantas vezes nos falta inteligência emocional dentro de casa, inteligência doméstica, quando a gente não está num ambiente hostil, quando não estamos ao lado de alguém que nos feriu, ou que feriu alguém que amamos tanto. É simplesmente marido, esposa e filhos. E não temos essa capacidade de gerir as nossas emoções. Quantas vezes entramos em uma batalha doméstica sem necessidade? Às vezes por orgulho, às vezes porque nos falta bom senso, às vezes porque achamos que tudo que pensamos temos de falar e acabamos ferindo pessoas que nós amamos demais. Há muitas famílias que estão separadas emocionalmente, estão debaixo do mesmo teto, mas marido tem dificuldade de conversar com a esposa, está com dificuldade de conversar com o enteado, às vezes os irmãos estão com dificuldade um com o outro, às vezes ali todos na família têm uma rixa um com o outro. E tudo isso, às vezes, é por conta de situações pequenas que eles não souberam administrar. E aquilo avolumou e acabou separando a família. Às vezes separa debaixo do mesmo teto. Separa no sentido assim, não se importa mais com o outro, né? Não tem mais aquele amor, aquela convivência harmoniosa. Às vezes não se refere ao outro com um certo carinho, um carinho que a gente tem que ter com relação à nossa família. Uma das questões importantes para que a gente tenha uma boa convivência dentro da nossa casa é perdoar os nossos familiares. E quantas vezes a gente tem que perdoar? Olha, por dia eu não faço ideia de quantas vezes, a gente nem conta quantas vezes a gente tem que perdoar a família. Se a gente quer viver bem dentro da nossa casa, é necessário perdão. Porque às vezes o outro nos fere, às vezes sem perceber. Às vezes ele nos fere porque nós já estamos sensíveis e aquilo ali vem contra nós de uma forma que bate na nossa sensibilidade e a gente fica muito ferido, porque de uma outra maneira ou num outro dia, aquilo não nos machucaria. Por conta da nossa sensibilidade, às vezes uma palavra, um ato, uma omissão nos fere muito. Inteligência doméstica. É necessário bom senso, é necessário amor, é necessário respeito, é necessário paciência, é necessário às vezes simplesmente deixar pra lá. Por que desgastar tanto, às vezes no embate que não vai dar em nada? Às vezes nós queremos que a nossa vontade seja feita, às vezes nós queremos que a nossa opinião seja ali observada de tal forma que as pessoas sigam a nossa opinião. Às vezes só nos falta um pouquinho de humildade, às vezes é muito mesmo, para calar. Nem todas as batalhas a gente precisa entrar. Às vezes nós nos desgastamos tanto psiquicamente, tentando falar, tentando mostrar a nossa razão, tentando entender uma situação, tentando fazer o outro entender o nosso lado, tentando mostrar para o outro aquilo que ele fez de errado, e nos desgastamos tanto.
E fica tão cansativo, às vezes um relacionamento, tão cansativo, às vezes uma reunião familiar, porque às vezes coisas tão pequenas, reunir a família porque nós estamos com um problema onde o copo está sendo colocado na mesa. Ok, reúne uma vez, reúne duas, reúne 10 vezes pelo mesmo assunto. E às vezes só falta uma escala ali de trabalho, às vezes uma correção mais pontual, se você não fizer eu corto isto, precisamos de inteligência emocional sim, mas às vezes nos falta, às vezes a gente é só a gente mesmo, é humano, é ser humano, falho, e que a gente precisa muito da graça de Deus para a gente conseguir enfrentar os desafios de um casamento. E eu fiquei com dó daquela mãe, sabe? Ela teve voz de prisão, porque ela levantou, se exaltou. Eu não entendi se ela se exaltou, se ela ficou nervosa com o juiz ou com o assassino do filho dela, mas ela teve ali voz de prisão. O juiz deu voz de prisão a ela. Falta de inteligência emocional. Imagina, que Deus nos ajude.